Ame a Deus, ame as pessoas, ame a missão. Boa noite para você que nos acompanha. É um prazer estar na sua casa. Nós estamos aqui nesta noite, como tradicionalmente a Igreja Adventista faz, aos cultos de quarta-feira, são cultos de oração. Eu quero desde já, antes de abrir a palavra de Deus, mandar um abraço caloroso para a minha família, que está lá em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, os meus pais, a minha irmã, que está acompanhando também, os meus amigos da Bahia, o pessoal do SEVES que acompanha aqui em Rondônia, Minas Gerais também, São Paulo e em outras partes que agora não tenho conhecimento, mas eu sei que estão acompanhando, e principalmente você que nos assiste agora nesta noite. Tradicionalmente, nos cultos de quarta-feira, como foi mencionado, nossa igreja se dedica à oração, à intercessão, a pedir a Deus alguma coisa especial. Tenho certeza que você já pediu muitas coisas a Deus. Eu também já pedi. Eu já tive vários pedidos respondidos. Eu não sei você, mas também Deus me deu vários pedidos que ainda permanecem em silêncio. Sabe, o silêncio de Deus às vezes é doloroso. Mas como eu li uma frase hoje de manhã do pastor Moisés Moacir, o silêncio de Deus, muitas vezes, é calado pelas nossas vontades. Eu quero convidar nessa noite a você que está em casa a fechar seus olhos para falarmos com Deus antes de abrir a palavra. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, nós te rogamos nesta noite que a sua mão poderosa esteja aqui neste lugar, nessa transmissão, e também com cada pessoa que está assistindo ou ouvindo também esta palavra. Que o seu Santo Espírito esteja com cada um em cada lar, primeiramente para proteger, mas também para abrir o coração para ficar sensível à sua voz. Pedimos então, Senhor, que conduza todas as coisas e que a sua palavra, ao ser aberta, ela possa tocar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, e lemos o seguinte: Louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da grande misericórdia que Ele nos deu uma nova vida, pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam. E o último verso que leremos de 1 Pedro. Vocês o amam, mesmo sem terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria, porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Esse texto é maravilhoso. Ele nos diz que a fé que nós temos tem um único propósito, um único objetivo: a nossa salvação.
Ele também nos diz que Deus tem bênçãos maravilhosas reservadas para mim, para você também. Mas estas bênçãos não estão no céu. Desculpa, essas bênçãos não estão na terra, elas estão no céu. Essas bênçãos estão no céu por um motivo muito simples, porque lá o tempo não vai corroê-las. No céu, essas bênçãos que Deus nos separou não serão roubadas de nós. O tempo não terá influência sobre elas. Eu não sei se você já teve o desejo de participar da experiência que Salomão teve. Em 2 Crônicas, no capítulo 1, versos 7 a 13, nós vemos que Deus aparece para Salomão em sonho e dá para ele um privilégio dele pedir o que quisesse e ele receberia. Nós sabemos que Salomão pede sabedoria e por pedir sabedoria, Deus o abençoa em muitas áreas da sua vida. O mesmo relato em 1 Reis, capítulo 3, verso 9, diz que Salomão pede um coração compreensivo. No hebraico, literalmente, coração compreensivo é um coração que ouve. A sabedoria bíblica insiste em você ouvir todos os lados antes de tomar uma decisão. Mas ouvir a voz de Deus é a coisa certa a se fazer para tomar a decisão correta. Agora, se Deus aparecesse para você, ou para mim, como apareceu para Salomão, o que você pediria? Qual seria a sua escolha? Sabe, eu pediria a mesma coisa que Salomão, conhecendo a sua história. Porque com sabedoria, eu poderia pedir coisas que realmente valem a pena pedir. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, verso 3. E nós lemos assim: Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Por que nós não recebemos coisas que nós pedimos a Deus? Porque nós pedimos mal. Nos falta sabedoria naquilo que devemos pedir. No capítulo 1 de Tiago, nós leremos agora, no verso 5, vemos assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aquele que precisa de sabedoria, basta pedir a Deus. Basta pedir a Deus, com fé. Você necessita de sabedoria para tomar uma decisão? Peça a Deus. Mas precisa ser com fé. Aquele que não pede com fé é comparado em Tiago como um homem, uma onda que é impelida, agitada pelo vento, é movido por circunstâncias. Aquele que não tem fé é movido pelas circunstâncias. Se está tudo bem, ele se alegra, ele louva a Deus, ele vem à igreja, ele faz tudo correto. Mas se alguma adversidade, algum vento forte, alguma coisa na sua vida ele começa a balançar, ele já começa a desistir de abandonar, começa a desistir de vir à igreja, começa a não querer mais ser fiel a Deus. Ele abandona a Deus. Não tem fé. É inconstante. Ânimo dobre, como nós vemos aqui. O que é ânimo dobre? Ânimo dobre é ter uma mente dividida. Alguém que tem uma mente dividida, que não tem um propósito firme. Ora, se os propósitos não são firmes, essa pessoa inconstante, ela não pode alcançar de Deus, nem a sabedoria, tampouco coisa alguma. Mas Tiago, voltando no verso 2, nos diz o seguinte, leia comigo aí na sua casa. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria, ao passares por várias provações,
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação da nossa fé é para nos produzir perseverança. Perseverar é um caminho, mas para perseverar é preciso confiar, ter fé. Porque quando a provação vier, as dificuldades também, a onda forte, a agitação do vento, esse homem provado não vai ser aprovado. Olha o que Tiago ainda nos diz no verso 12 do capítulo 1. Acompanhem comigo mais uma vez. Tiago diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bom, Jesus já nos havia advertido. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo é ter confiança. Olha o que diz 1 João capítulo 5, 4 e 5. Acompanhe comigo aí. Olha o que diz. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Tradicionalmente, nós estudamos em Romanos 11, verso 1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Acompanhe na tela mais uma vez essa leitura. Eu gostaria de repeti-la novamente. Olha os versos que eu destaquei. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. A palavra grega para fé é pistes. Pistes, ela aparece em mais um verso interessantíssimo, que é Gálatas 5:22, que nós conhecemos tradicionalmente como o verso que fala dos frutos do Espírito Santo. Você lembra quais são? Se não lembra, acompanhe comigo essa leitura. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que coisa interessante. Fidelidade. Em Gálatas 5:22, aparece fidelidade na maioria das versões, mas em algumas aparece a palavra fé. Sabe por quê? Porque fidelidade, descrita em Gálatas 5:22, é pistes. Talvez você deve estar se perguntando em casa, mas pistes não era a palavra para fé? Exatamente isso. Biblicamente, fé e fidelidade são a mesma coisa. Olha só o que diz o Salmo de número 78, versos 7 e 8. Depois leremos o verso 18, 21 e 22. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se o fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Em Mateus 25, do 14 a 30, nós temos a parábola do servo fiel. No verso 23, nós vemos aquela famosa frase, servo bom e fiel. A palavra usada ali para fiel é pistos, que deriva de pistes, que é fé. Então, fidelidade não tem a ver apenas com lealdade. Fidelidade e fé são a mesma coisa em sua essência. Aquele que é fiel, ele tem fé. E se ele tem fé, ele vai ser uma pessoa constante,
convicta, completamente convencida naquilo que foi ensinado. Para você ter uma ideia, a palavra convicção no grego é peito, que deriva de pistes, que também é fé. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 a 13. Leia comigo. Fiel, pistos, é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se fiel é pistos, infiel no grego é apisteu. Aquele que não tem fé, aquele que não é fiel. Que interessante, não? Hebreus 11, verso 6 ainda nos garante. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que os buscam. Crer em grego é pisteu. Tudo derivado de fé. Agora, Paulo nos dá um agravante. Ele diz que fiel é esta palavra. E Deus, e mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Paulo está nos dizendo algo muito sério. Aquele que não tem fé, aquele que duvida, aquele que é infiel, está também negando a Deus. Abraão é um exemplo para nós. Romanos 4, 18 a 22, nós acompanhamos assim. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Tradicionalmente, os protestantes têm uma base sólida na justificação pela fé. Foi isso que levou o nosso querido Martinho Lutero a desenvolver as outras 5 solas que nós conhecemos hoje. E a principal delas, não que as outras tenham menos importância, mas que eu quero destacar nessa noite, é sola fide. Sola fide é uma palavra do latim, que nós conhecemos em português como somente pela fé. Só que em latim, fé não é fide. Fide é fidelidade. Fé é fidem. O que eles entendiam já daquele tempo, e que nós também devemos entender hoje, é que quando nós somos fiéis a Deus, é porque nós temos fé nele. Romanos 5, e nós leremos agora, diz assim, esse é o texto base da justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amigo, amiga, eu poderia me demorar muito mais aqui nesta noite, trazendo inúmeros textos nos evangelhos, especialmente no evangelho de João, onde Jesus nos deixa de maneira bem clara que sem fé nós não poderíamos ser curados. Sem fé não há salvação. Sem fé não tem como conhecermos Deus como Ele é. Um coração inconstante. Alguém que não tem fé. Alguém que uma hora está crendo em Deus plenamente, mas na outra já está duvidando do que Deus pode fazer. Essa pessoa é tida como infiel.
Nós precisamos crer que Deus é Deus, que Ele pode fazer tudo, que Ele é dono de todas as coisas. Você está vendo aí um número na sua tela. É um número para você enviar o seu pedido de oração. Tudo que nós orarmos com fé, Deus vai nos atender, não da maneira como nós queremos. Eu quero deixar claro para você nesta noite, que muitos dos nossos pedidos, que nós fazemos agora e olhamos na Bíblia, mas não recebemos resposta de Deus, vai vir quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Você, mãe, pai, que oraram com tanta insistência para o seu filho ficar bom, não falecer. Ou você que é filho, que orou com tanto fervor, pediu tanto, foi em tantas campanhas de oração, pedindo para que seu pai, a sua mãe, alguém que você amava profundamente, não fosse levado. Terá sua oração respondida quando Ele vier nas nuvens do céu. Mas é preciso ter fé, é preciso ser fiel, é preciso crer que Ele pode fazer tudo. O Evangelho já nos diz que todo aquele que crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Nós vamos ouvir uma canção agora. Enquanto essa canção ela é tocada aqui, deixe Deus tocar o seu coração. Deixe Ele falar com você nessa noite. Tenha fé, seja fiel e receba as bênçãos que Deus tem para você. Bem capaz de cessar meu clamor quando a razão repousa em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência. Tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas a certeza está em que tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro? Sabe os lugares que eu vou percorrer, move montanhas por mim em segredo. Tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus.
Mateus capítulo 24, verso 13 ainda nos diz, Jesus nos fala uma palavra, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus ainda nos diz em Apocalipse 2, verso 10, ser fiel até a morte, tenha fé até a morte, viva com fé até chegar à tua morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não seja movido por circunstâncias. Não seja como uma onda do mar impelida e agitada pelo vento. Tenha fé. Tenha fé. Seja fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Se a coisa está ruim, nós desanimamos, nós patinamos, deixamos de meditar na sua palavra, de orar, nós não estamos tendo fé. Nós estamos sendo infiéis. Quando a aprovação vem, nós vamos fracassar, porque nós estamos sendo infiéis, falta de fé. Ter fé não é para ganhar coisas de Deus, mas é para receber o que nós temos de mais precioso, a vida eterna. Sem fé, amigo, nós não somos perdoados, nós não somos salvos, nós não seremos justificados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, estamos declarando para todos que nos conhecem que nós não acreditamos nas promessas que Ele nos fez. Eu não sei como está a situação do seu coração essa noite. Eu não conheço você. Mas eu quero dizer para você nesta noite, de todo o meu coração, com toda sinceridade, seja fiel até a morte. Não seja movido por circunstâncias. Não deixe o vento te levar para onde ele quiser. Seja firme, convicto, esteja plenamente convencido daquilo que você crê. Está passando um número aqui embaixo. Ainda há oportunidade de você mandar a sua oração, mas nesta noite eu quero fazer outro apelo. Se você está com o coração aquecido, deseja ter essa fé, deseja ser fiel a Deus, ter essa plena convicção para receber a coroa da vida, você vai mandar uma mensagem para este número. Vai comentar também aí no YouTube o seu nome, a cidade de onde você é e dizer, eu quero a coroa da vida. No Facebook também. Ao terminar essa transmissão, eu pessoalmente vou lá, vou ler cada comentário e orar por você. E neste momento, enquanto você digita aí, enquanto você chama alguém que está passando perto de você, alguém que você ama, chama para perto de você para orar. Quem estiver aí perto, abraça, você está dentro de casa, interceda por essa pessoa. Você que está com sua família, chegue mais perto, não fique distante. Se você está ouvindo isso e ainda não se mexeu, vá lá, senta do lado, fique mais perto. Deixe Jesus fazer uma obra maravilhosa na sua casa. Faça do seu lar um lugar com fé, um lar que é fiel a Deus. Já digitou? Já aceitou Jesus essa noite? Deseja receber a coroa da vida? Então feche seus olhos, abra o seu coração, tire as distrações de perto de você e vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nesta noite aprendemos que a falta de fé é a mesma coisa que sermos infiéis a Ti. Não queremos ser infiéis a Ti, Senhor. Queremos ser fiéis, queremos estar aprovados. Pai, queremos receber essa coroa da vida e também queremos que os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, a nossa família também receba conosco. Mas para isso é preciso perseverar. E só teremos perseverança depois da nossa fé ser provada. E se não temos fé, não teremos perseverança também. Pai, nos ajude no nome poderoso de Jesus. Faça uma obra no nosso coração, para essa graça maravilhosa que vem da fé, seja derramada em nossa vida. E possamos então viver de maneira fiel a Ti, servindo em fidelidade no Teu nome. Perdoe, Senhor, todas as vezes que fomos infiéis. Perdoe todas as vezes que rejeitamos, que negamos o Seu nome pela nossa falta de fé. E que nesta noite, a Sua obra
possa fazer algo maravilhoso, não na nossa vida apenas, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque a nossa fidelidade, a nossa fé vai ser como uma luz que brilha em todo lugar que nós estivermos. Nos abençoe, proteja a todos estes que nos ouvem. Nós te pedimos, em nome de Jesus, com muita fé. Amém.